Todos os dias é dia de agradecer. Mas nós dedicamos o dia de hoje para fazermos alguns agradecimentos que achamos que merecem reconhecimento. Pessoas que demonstraram aí no longo do ano um bom serviço ao corpo de Cristo, um relevante serviço ao corpo de Cristo, e também as questões sociais da igreja. Então nós dedicamos a noite de hoje para agradecermos, destacarmos essas pessoas que são dignas de honra, de reconhecimento. Não é muito fácil, porque nós temos um rebanho maravilhoso, um rebanho que trabalha, um rebanho que tem unidade. Então você tirar os excelente do meio dos melhores, eu não sei se essa palavra é difícil, mas nós julgamos necessário, importante honrarmos algumas pessoas. Hoje a gente vai fazer isso aí, mais para o final, vamos destacar essas pessoas que realmente foram relevantes no serviço aos santos e também nas questões sociais da igreja. Mas primeiramente eu quero compartilhar sobre um dos maiores motivos da nossa gratidão, basicamente que nós acabamos de cantar. Antes de nós entrarmos no mérito da questão que eu mencionei, eu quero, com a graça de Deus, compartilhar sobre um dos maiores motivos, principal motivo da nossa gratidão, que é a salvação que nós recebemos através da morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 19, eu quero ler apenas a parte B desse versículo. Apocalipse, capítulo 19, verso 1. Quantos já abriram aí, diz amém. Hoje eu vou precisar dessa assessoria de telão hoje aqui, hein? Que eu vou citar alguns textos importantes, além desse. A segunda parte do versículo começa aqui no aleluia. Pode projetar aqui que já deram a carona para a gente. Então vamos lá. A parte B, está vendo? Aleluia. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Amém? Eu vou contar de 1 a 3, nós vamos ler juntos ali essa parte B. 1, 2, 3. Aleluia. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Não há ninguém, nenhuma criatura sequer, que tenha essa capacidade de regenerar, de salvar o homem, que não seja o nosso Deus bondoso, misericordioso e tremendo. Mas há muita gente que não tem uma resposta de adoração e não tem uma resposta de gratidão a Deus, porque ainda não entendeu o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Há pessoas que, por viverem moralmente corretas, segundo os olhos humanos, julgam que não têm pecados, portanto não precisam de salvação. E às vezes nós vemos isso aí nos discursos aí, no dia a dia, né? Alguém que se converte, teve uma experiência com Deus tremenda e tinha uma vida assim muito louca, e a pessoa diz, realmente ela estava precisando, como se ela fosse menos pecadora do que aquela pessoa. Então há aqueles que se julgam moralmente corretas, né, segundo a ótica humana, e por se julgarem assim, afirmam, declaram que não precisam de salvação. Há pessoas também que estão na igreja, e porque não tiveram uma vida pregressa no mundão, não tiveram aquela vida longe de Deus no mundão, acha que não precisaram de tanta salvação assim, entende? Há caso de pessoas, eu já ouvi esse relato, há caso de pessoas nascidas na igreja, que algumas declaram, mas algumas já declararam para mim, que desejavam experimentar o mundo, para depois ter a experiência de conversão e poder compartilhar.
Isso se conseguirem retornar, né? Tem gente que são nascida na igreja. Eu lembro que a gente, recém-convertido, eu já ouvi isso mais de uma vez, e a gente compartilhava a experiência que a gente viveu num mundão de opressão, né, de cárcere mesmo, assim, na mão do inimigo. E aí a pessoa fala: puxa, sei lá, eu gostaria de ter essa experiência aí, eu gostaria de ter vivido isso, para poder assim compartilhar, porque eu nunca vivi isso. Então é como se a salvação para essas pessoas não fosse assim algo tão relevante, tão impactante. Então, são casos que partem de pessoas, ou uma concepção de pessoas que não entenderam o valor, a profundidade da salvação que recebemos em Cristo Jesus. O plano da salvação, ele se faz necessário não por causa dos pecados que nós cometemos. O plano da salvação, ele se faz necessário por causa do pecado. A humanidade está essencialmente condenada por causa do pecado de Adão, o pecado da independência, o pecado da rebelião contra Deus. E esse pecado cometido por Adão, como alguns teólogos classificam como pecado original, esse pecado ele foi transferido, foi transmitido para toda a raça humana. Então nós não somos mais pecadores, menos pecadores pelos atos, por aquilo que nós fazemos. O homem é pecador por causa da sua natureza. O homem, em sua natureza, ele é essencialmente pecador. E nós podemos ver isso em vários textos das Escrituras. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos capítulo 3. Vamos ler desse versículo. Vamos ler 4 versículos aqui, acho que é suficiente. Romanos capítulo 3, verso 9. Romanos 3, 9, está ali o texto. Vamos pegar carona. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, diz todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Eu vou tornar mais objetivo: todos estão debaixo do pecado. Verso 11: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Verso 12: todos se extraviaram, a uma se fizeram o quê? Inúteis. Lembra aquela música da década de 80, do Traje a Rigor? A gente somos inúteis. Parece que eles leram esse versículo para compor aquela música. A gente não sabemos escovar o dente, a gente não sabemos tomar conta da gente. Tem gente pensando que nós é indigente. A gente somos inúteis. Verdade. Verdade. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Independente de classe social, nível intelectual, cor, raça, a Bíblia diz que não há nem um sequer. Verso 23. 23, por favor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha a amplitude do termo, nesse versículo e outros versículos. Todos. Nós não somos pecadores por aquilo que nós fazemos, porque os nossos pecados, eles são consequência da nossa natureza. O que o homem faz de pecaminoso, o que o homem faz de atos ruins, é consequência da sua natureza, daquilo que ele é. Então, nós precisamos de salvação.
Nós precisamos da experiência da salvação, não simplesmente pelos atos pecaminosos. Nós precisamos de salvação por aquilo que nós somos. Toda humanidade sem Cristo está condenada. Toda humanidade sem Cristo está incapacitada para o propósito de Deus. E eu lembro da expressão do salmista, lá no Salmo 51, verso 5, quando ele diz: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Em iniquidade eu fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Para entender a tão grande salvação que um dia nós recebemos em Cristo Jesus, é importante a gente relembrar, entender um pouco o propósito da criação do homem e, consequentemente, a sua queda. Deus, quando criou o homem, Deus criou com um propósito, não só um propósito, mas um propósito maravilhoso, um propósito sublime. E nós podemos identificar, ver isso em vários textos das Escrituras. Efésios capítulo 1 diz que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, quando não existia nada, absolutamente nada. Deus, o Criador, Ele tinha um plano no seu coração, Ele tinha um propósito. Deus queria para si uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, quando Deus pensou no homem, Deus pensou no homem com um propósito. Deus queria para si uma família, e não era uma família qualquer, era uma família com qualidade, uma família com quantidade. Quando Deus criou o homem para o seu propósito, Deus criou o homem com qualidades, com virtudes especiais, para que esse homem pudesse viver o seu propósito eterno. Conforme nós lemos em Gênesis 1:26, o texto diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, significa dizer que o homem possuía o caráter de Deus, que o homem possuía a glória de Deus. Então Deus criou o homem, e Deus criou o homem e dotou a sua criação com qualidades especiais para que o homem pudesse cumprir o seu propósito. E Gênesis 1:26 diz isso: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem e semelhança dele, Ele o criou. O homem que tinha o seu caráter, o homem que expressava a sua glória. Nós vemos também lá no livro de Gênesis que Deus colocou dentro do homem a eternidade. Deus criou o homem para ser eterno. A morte não fazia parte da existência humana. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou dentro do homem, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então a morte não fazia plano da existência humana. Então Deus criou o homem para ser eterno. Deus criou o homem, Deus tinha comunhão com o homem. A Bíblia diz que no final do dia, na viração do dia, Deus vinha e Ele comungava com o homem. Eles conversavam, eles dialogavam, tinham comunhão. E o texto diz também, lá no livro de Gênesis, que Deus deu ao homem autoridade. O homem dominava sobre a criação, tinha domínio sobre os peixes do mar, sobre todos os animais que rastejam. O homem deu nome aos animais. Então Deus criou o homem para um propósito, e Deus deu a esse homem virtudes, qualidades especiais, para que esse homem fosse capacitado, habilitado para o seu propósito. Mas nós sabemos que algo aconteceu, houve uma interferência, algo aconteceu que levou o homem a pecar e se tornar incapacitado para o plano de Deus. Isso está registrado em Gênesis 3, o texto diz que Deus colocou o homem no jardim e colocou diante dele duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então Deus colocou o homem no jardim, e ali no jardim tinha várias árvores, dentre elas tinham duas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu ao homem uma ordem clara, direta, disse para ele: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma, porque o dia que você tocar nessa árvore, você vai morrer. Essas duas árvores significam dois princípios espirituais. A árvore da vida significa submissão e dependência de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ao contrário, significa uma vida de independência de Deus e desobediência à sua voz.
E o que nós vemos nas Escrituras, que o homem, em plena consciência do que estava fazendo, ele optou pela árvore do conhecimento do bem e do mal, dando crédito, ouvindo a voz da serpente, e o homem escolheu desobedecer a Deus. A partir daí, a maior tragédia que já se registrou acomete a humanidade. A partir daí surge o sofrimento, que o Senhor diz para a mulher: agora, você com dor, você vai ter o teu filho. Até então não tinha isso. Agora você vai liberar, vai conceber com dores. E aí surge o sofrimento. A Bíblia diz que a partir do pecado de Adão, a terra e a criação foram afetadas. Porque no versículo 17, a Bíblia diz que o Senhor diz para ele claramente: maldita é a terra por tua causa. Agora vão surgir os cardos, os abrolhos, os espinhos. Então, por causa do pecado, os sistemas biológicos não estão em evolução, estão em involução. Por causa do pecado, a criação, a terra foram afetadas. Por causa do pecado, a comunhão do homem com Deus foi interrompida. Aquela comunhão maravilhosa no final do dia, no jardim, ela foi interrompida, e o texto diz que a partir daquele momento, Deus expulsa o homem do jardim. Esse foi o grande pecado e que afetou todos nós. Mas nós vemos pelas Escrituras que os planos de Deus, eles não se frustram. Apesar do grande pecado de Adão e suas consequências, Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, para que nele nós fôssemos feitos novas criaturas, e assim reabilitados para o propósito eterno. A salvação não é um fim, a salvação foi uma medida corretiva que Deus utilizou para trazer o homem de volta ao seu propósito eterno. Projeta, por favor, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. O amor de Cristo nos constrange. Olha a expressão. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Passa para o 15, por favor. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Abra a tua Bíblia, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos ler a partir do 1, que diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Amém? Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, fazendo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Nós não temos, na ótica de Deus, alguém mais pecador ou menos pecador. Nós temos pessoas
uma humanidade que, por causa do pecado de Adão, como um vírus que nos contagiou e fez com que o homem se tornasse inútil, incapaz para o propósito eterno. Mas os planos de Deus não se frustram. O pecado não foi suficiente para que o plano de Deus fosse anulado. Os planos de Deus, eles permanecem firmes. E mesmo mediante esse pecado, com essa amplitude de consequências, o Senhor envia Jesus Cristo para nos salvar dos pecados. Quem era inútil se torna útil. Quem estava morto ganha vida. Quem estava perdido foi achado. Quem estava desamparado encontra amparo. Por isso, o texto em Apocalipse exalta, com tanto louvor e tantos outros textos, o impacto, o valor, a importância da salvação. Pela graça nós fomos salvos. Não há mérito em nenhum de nós. É dom de Deus. Não há mérito para homem nenhum. Foi um dom de Deus baseado unicamente na sua graça. E nós só vamos ter uma resposta de adoração, de gratidão a Jesus, quando entendemos o que Ele fez por nós na cruz. Você não precisa ir para o mundo para ter uma experiência com pecado, com mundão, para você valorizar a sua salvação. A nossa necessidade de salvação é por causa da nossa essência. Você não tem como sustentar um discurso de que você não precisa de salvação, não é tão pecador, porque você se julga aí moralmente correto. Eu já ouvi isso várias vezes. A gente vai evangelizar, as pessoas dizem: não, eu não preciso, procuro fazer as coisas certinhas, procuro ajudar as pessoas, fazer obra de caridade. A Bíblia diz que a salvação não é por obra, para que ninguém se glorie. A salvação é um dom de Deus. Aprove a Ele nos dar a salvação em Jesus Cristo, por graça e misericórdia. Então, se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, um justo que morreu pelos injustos, se não fosse esse gesto de amor por nós estávamos condenados. Mas a graça de Deus, as misericórdias de Deus, deixa para nós, para todo ser humano, a oportunidade de nascer de novo, de se tornarem novamente habilitados, capacitados para o propósito eterno de Deus. O homem sem Cristo está essencialmente condenado. Não importa teu grau de instrução, tua família, não importa. Todo homem sem Cristo Jesus, ele está essencialmente condenado. E nós temos a oportunidade de vivermos uma nova vida, uma nova natureza, sermos regenerados, reabilitados para o propósito eterno de Deus, quando nós estamos em Cristo. O Salmo 116 é um salmo, o versículo 12 e 13 é um salmo conhecido, que eu quero concluir com essa pergunta. O salmista diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que eu vou dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ou que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim? O verso 13, Ele mesmo responde. Ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Diante de tamanho amor, tamanha graça, nós não temos outra correspondência a não ser entregarmos nossa vida a Ele, a não ser dizermos para o Senhor o sim e o amém. Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor,
em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação do pecado de Adão. Salvo de uma escolha que um dia um homem fez. E essa escolha, esse vírus da desobediência e da rebelião alcançou toda a humanidade. Mas Jesus veio para nos salvar. Eu estava conversando com meus filhos sobre, dentro da linguagem deles, sobre o plano de salvação. E a gente estava fazendo a análise das duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim, quase que escapou, mas essa árvore não existe? Eu falei, existe. Essa árvore são dois princípios que determinam o bem e o mal na vida das pessoas. Eu escolho deixar Jesus Cristo dirigir a minha vida, ser sujeito à sua vontade, ou eu escolho viver a minha própria vida. Eu escolho viver a vontade de Deus, não fazendo aquela oração do Pai Nosso, não apenas verbalmente, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É uma escolha, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Eu estou dizendo, eu quero comer da árvore da vida. É uma escolha também quando nós dizemos, eu não quero a árvore da vida, eu quero a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero uma vida centrada na minha vontade, vivendo para o meu ego, fazendo o que eu acho que é certo. Foi o que o homem fez no princípio. E essas árvores estão aí hoje. Eu lembro de uma frase que a gente menciona sempre aí: decisões decidem destino. Hoje nós estamos falando sobre gratidão. O maior gesto de gratidão que você pode ter nessa noite, o maior gesto é você ver, contemplar esse lindo plano de salvação em Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Um dia, o Emanuel, um Deus, veio a essa terra, pisou no chão que você pisa, que eu piso. Sofreu nessa terra, por um motivo, para nos salvar dos pecados. Veio a essa terra para nos dar a oportunidade de vivermos o seu propósito, o seu nobre propósito eterno. Jesus diz, todos quanto receberam, Ele deu-os o poder de serem feitos seus filhos, aqueles que creem no seu nome. O maior gesto de gratidão ao Senhor, o maior gesto, é quando eu entrego a Ele a minha vida. Quando eu digo, Senhor, eu quero viver os seus planos, eu quero fazer a sua vontade, eu quero comer da árvore do conhecimento, eu quero comer da árvore da vida, eu rejeito a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores, elas estão aqui hoje, para você escolher. A decisão é tua. Eu lembro que minha mãe dizia para a gente, vocês têm que fazer a decisão de vocês por Jesus. Vocês têm que declarar isso. Porque filho de peixe, peixinho não é. Você não vai na minha carona, porque eu sou cristã, sou uma serva de Deus. Você precisa decidir por Jesus. E isso ficou dentro de mim. A importância de fazer uma confissão pública de Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Hoje você tem uma linda oportunidade diante de você. Hoje você tem a oportunidade de dizer que você é grato a Deus por aquilo que Ele fez por você e por aquilo que Ele fará. Como você pode demonstrar esse gesto para Ele? Tomando o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Você que está aqui também nessa noite e não tem correspondido, não tem sido responsivo a Deus, à altura daquilo que Ele fez por você. Você precisa abrir os seus olhos e saber que se não fosse a graça de Deus em você, você estava condenado, junto com aquele que você julga que fez muitas atrocidades. Um pedófilo sem Cristo, pegar assim os crimes chamados hediondos, né? Um pedófilo sem Cristo, um serial killer sem Cristo, morrer
vai para o inferno. Um homem moralmente correto, que nunca matou, nunca roubou, e que rejeita o governo de Jesus Cristo, vai para o mesmo lugar que ele. Porque nós não somos melhores ou pecadores simplesmente por aquilo que nós fazemos. O homem é pecador por aquilo que ele é na sua essência. Por isso precisamos nos arrepender. Por isso o Senhor disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, porque se você não nascer da água do Espírito, você não tem parte no reino dos céus. Ponha-se de pé no nome de Jesus. Quantos querem demonstrar sua gratidão ao Senhor aqui? Quantos querem demonstrar sua gratidão ao Senhor? Diz amém aí. Eu quero que você comece a louvar a Deus pela tua vida. Nós ouvimos o Fábio dar o seu testemunho aqui. Nós temos muitos Fábios na comunidade aí. Muitas pessoas que eram prisioneiras e Jesus as fez livre. Nós temos muitos testemunhos da transformação, da graça de Deus na vida das pessoas. Muitos testemunhos. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Temos muitos motivos para louvar o nome do Senhor. Mas não há um gesto maior de gratidão a Deus do que entregar a nossa vida a Ele. Do que dizermos para Ele: Senhor, eu quero a árvore da vida. Governa sobre mim, venha sobre mim o teu reino. A melhor coisa que o homem pode fazer com sua vida é entregar o leme da sua vida ao Senhor soberano e poderoso. Se você está aqui hoje, nessa noite, você tem vivido aquela crise, está desorientado, você tem buscado em várias fontes, em vários meios, para suprir a tua angústia, a sua necessidade emocional, espiritual. Você não vai conseguir fora de Cristo. Nele nós somos plenos. Nele nós somos supridos. Nele está a salvação. A salvação é do nosso Deus. A salvação não vem de coisas, não vem de posições. A salvação vem do Senhor. Mas você experimenta a salvação quando você deseja isso. Quando você diz: eu quero, Senhor, governa sobre minha vida. Eu quero retribuir tamanho amor, entregando a Ti a minha própria vida. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a sair do teu lugar e vir até aqui e dizer para o Senhor, publicamente: Senhor, eu quero a árvore da vida. Eu quero ser dirigido pela sua vontade. Eu quero fazer parte do seu plano eterno. Eu quero ser conduzido pela tua vontade. No nome de Jesus, sai do teu lugar, vem até aqui, diga para o Senhor, com a tua vida prática, que você reconhece o teu amor por você, que você reconhece a sua graça por você. No nome de Jesus, eu quero também orar por um outro grupo. Você que tem caminhado no meio da igreja, mas você já não tem sido tão intenso como você era. Você está vivendo aquele quadro negativo de apatia espiritual. Você não vibra mais como antes, não se dedica mais como antes. Esse é um sinal de que você perdeu a visão do valor da salvação. Você perdeu a visão
a tamanha graça que um dia o Senhor colocou na tua vida. Sai do teu lugar e diz: Senhor, renova em minha vida a alegria da salvação. Faça com que o meu dia a dia, a minha história seja uma história que possa corresponder a Ti em louvores, em ações de graças, tudo que o Senhor tem feito por mim. Irmãos, é inadmissível nós entendemos um crente, um cristão, um filho de Deus sem expressão de alegria. A palavra diz: por isso não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Alegria é um fruto do Espírito. Quando entendemos aquilo que recebemos da parte de Deus, quando entendemos o sublime e poderoso plano da salvação, nós precisamos corresponder com louvor, com adoração, com gratidão. Nós estávamos condenados, nós não merecíamos esse amor, mas um dia um reto, um justo, íntegro morreu por nós, para que tivéssemos vida. Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Eu te espero ainda. A maior expressão de gratidão a Deus é você dizer para Ele: Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui a minha vida em Suas mãos, eu entrego a Ti a minha vida. Não tenha vergonha, em nome de Jesus. A palavra diz, o Senhor diz que todo aquele que se envergonhar dele aqui, ele vai se envergonhar diante do Pai que está nos céus. Mas todo aquele que confessá-lo aqui, ele vai confessar diante do Pai que está nos céus. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, queridos. Se há alguém aí do teu lado, a gente sabe que trava-se uma guerra, uma batalha, há uma força. Fala: querido, vamos lá. É hoje. Hoje é o dia aceitável do Senhor na sua vida. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de novidade de vida.